mendiga negra humilhada renasce. Como noiva e milionário choca com sua marca. Elisa estava nervosa enquanto ajustava o vestido remendado. O tecido surrado, com manchas que contavam sua história de vida dura, parecia brilhar sob os holofotes da festa de casamento. Pessoas elegantemente vestidas dançavam e riam, enquanto ela mal se sentia no lugar. Pensou em como havia sonhado em ser estilista, criando roupas que fariam os outros se sentirem deslumbrantes. Mas ali, cercada por sorrisos refinados e olhares críticos, cada risada parecia uma punhalada em seu coração. No meio das conversas sobre vida luxuosa e conquistas, Elisa ouviu um comentário que lhe fez parar o mundo. Olha lá, aquela intrusa. O riso escandaloso ecoou, e ela se sentiu como uma sombra em uma sala cheia de luz. O nó na garganta apertou. A humilhação a queimava. Ela queria desaparecer, mas antes que pudesse dar as costas, um homem alto... Ei, todos! Vocês não estão vendo o talento que está bem aqui? Afirmou, sua voz firme como uma rocha. Ele estendeu a mão para Elisa, o sorriso confiante desafiando aqueles que a menosprezavam. As chamas da vergonha começaram a se extinguir. O que era uma noite de humilhação estava começando a se transformar. E a ideia de trabalhar na Diva Lux de Rafael, uma grife famosa, parecia inacreditável. Venha comigo, ele disse, com um brilho nos olhos. Você vai mostrar ao mundo o que sabe fazer. A sequência de semanas seguintes foi como um turbilhão. Em meio a croquis rabiscados, Elisa descobriu o espaço onde seu talento poderia florescer. No entanto, a luz da oportunidade era ofuscada pelas sombras do preconceito. Olhares de desdém e murmúrios sussurrados sempre a acompanhavam. Mas Rafael estava ao seu lado. Cada palavra de incentivo era um farol em meio à tempestade. No entanto, a relação deles se tornava mais complicada. O que começou como mentor e aprendiz começou a florescer em algo mais. As conversas se tornaram mais frequentes, os toques mais longos. O coração de Elisa pulsava. Mas havia algo no olhar de Rafael, uma dúvida que ela não conseguia entender. Eram segredos ocultos, assuntos familiares que ele escondia? A tensão aumentou quando Elisa ouviu rumores. A noiva cuja festa há pouco a humilhara podia ser um elo de um passado que Rafael tentava manter longe. A verdade poderia mudar tudo. Então, em um dia chuvoso, no mesmo altar onde ela se sentiu destruída, tudo ruiria. Rafael confrontou Elisa. Um ar de gravidade envolvia a cena. Ela estava prestes a descobrir segredos que poderiam não apenas destruir o que eles tinham, mas também o sonho que lutava para conquistar. Ela se viu em uma encruzilhada. Confiar na sinceridade. O futuro deles estava incerto e o eco de uma revelação se aproximava, deixando apenas uma pergunta no ar. O amor poderia superar o peso do passado? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você tá... Mas havia algo mais. Um peso no olhar dele, como se houvesse um segredo entre eles. Eu preciso te contar uma coisa. Rafael começou, fechando os olhos por um instante, como se estivesse buscando coragem. O batimento do coração de Elisa ecoava como um tambor em sua cabeça. Antes que ele pudesse continuar, um grito cortou o ar. Socorro! Alguém ajude! O som era agudo e desesperado, fazendo a multidão se agitar. Elisa virou-se. O pânico começou a dominar o ambiente. Seu estômago embrulhou ao ver uma mulher sendo empurrada para fora da festa. Sua roupa rasgada e o rosto pálido. Era a noiva. O sorriso que havia sido tão radiante se transformara em um grito de angústia. Ano passado, sua noiva estava ao meu lado quando... A mulher se esforçava para se levantar, apontando para dentro da festa. Ela não sabia o que estava fazendo. O que descobriram me deixou sem chão. A sala silenciou. Os rostos se viraram, todos com olhos arregalados, prestando atenção na cena. A expressão de Rafael endureceu e Elisa sentiu como se o chão tivesse se aberto aos seus pés. O que você está falando? Ele perguntou, a voz tensa, carregada de horror. Ela, por trás das luzes brilhantes e dos sorrisos, está tudo ligado a você. O que ela fez, eu só soube agora, mas não posso deixar isso assim. A mulher começou a chorar e a multidão murmurava entre si, olhos cheios de julgamento. Elisa, não, moça! Rafael tentou puxá-la para longe, mas a mulher continuou desesperada. Ela enganou você. E você, Rafael, você não entende o que isso significa. Você se apaixonou pela pessoa errada. Os olhares se voltaram para Elisa, que estava paralisada pela informação e pela dor. As palavras da mulher eram como facadas e seu coração começou a acelerar. Rafael olhou da mulher para Elisa, cada vez mais pálido, como se soubesse o que vinha a seguir. Rafael, o que ela está dizendo? Sua voz estava trêmula. O que está acontecendo? Antes que ele pudesse responder, a mulher sussurrou uma frase que cortou a respiração de Elisa. Ela não é quem você pensa que é. Você não sabe. A noiva. Ela é sua irmã. Elisa congelou. Aquela revelação era como um soco no estômago. O mundo ao seu redor começou a girar. Isso é loucura! Rafael bateu o pé, mas a mulher não recuou. Você sabe que é verdade. Estava tudo escondido. É por isso que eu vim. Eles queriam que você esquecesse. Elisa mal conseguiu processar. O que isso significava? O que ela sabia sobre Rafael até então? Todos os sorrisos, compartilhamentos. Ele poderia estar escondendo tudo isso. Não era só um emaranhado de segredos. Era sua vida transformada em uma teia de mentiras. A multidão estava em alvoroço. Comentários se espalhavam. Olhares de reprovação. Sussurros de estupefação. Elisa se sentiu como uma estranha, perdida em um turbilhão inesperado de informações que mudaram tudo. Rafael, isso pode ser verdade? As palavras saíram como um sopro, carregadas de dor. Ela queria acreditar que ele não tinha nada a ver com isso, que não era possível. Só então que viu o flash na expressão dele. Um segundo de hesitação. Aquilo não era somente um rumor. O silêncio pesado trouxe um novo tipo de tensão. O futuro deles começava a desmoronar em minutos. E o amor que parecia florescer entre eles agora estava à beira de um abismo. A verdade não era apenas chocante. Era devastadora. As perguntas zumbiam em sua mente. O que mais ela não sabia? Como isso acabaria?
No fundo de seu coração, a dúvida crescia. Será que um amor poderia suportar tanta traição? Elisa congelou. O que a mulher dissera reverberava em sua mente. Sua irmã. A frase ecoava como um grito ensurdecedor. O ar parecia denso, pesado. Rafael estava pálido, como uma sombra. Ela podia ver a confusão em seus olhos, a luta interna que agora fazia sentido. Mas o que surgiu em seu coração era um misto de dor e incredulidade. Rafael, isso é verdade? A voz dela tremulava, mas sua determinação houvesse se tornado a única coisa sólida. Ela precisava de respostas, agora! A multidão ao redor deles murmurava, as vozes se misturavam em um sopro de escândalo e expectativa. Elisa sentia as gélidas mãos do medo apertando seu peito. O que mais ela não sabia sobre aquele homem que despertara não só seu amor, mas também seus sonhos? Rafael parecia estar lutando contra uma tempestade interna. A expressão de confusão se transformando em desespero. Ela não pode ser sua noiva. A verdade que eles esconderam pode mudar tudo. O ódio e o medo se entrelaçavam ali, como serpentes venenosas. E enquanto Rafael tentava encontrar as palavras, Elisa começou a se sentir como uma espectadora de sua própria vida. O que estava acontecendo? O que os laços de família significavam agora? Aquela festa de casamento que deveria ser um momento de celebração, de felicidade, tornava-se uma labareda de traições e segredos. No meio do caos, outra voz surgiu, uma figura conhecida. Era Clara, a melhor amiga de Elisa, com um olhar que misturava preocupação e determinação. Rafael! Você precisa falar a verdade. De tudo o que sabemos, de tudo o que aconteceu. Os olhos de Rafael se fixaram em Clara. Sua expressão de horror se transformou em desespero. Clara, você não deve falar isso. Ela pulou para a frente, radiante de coragem. Estamos todos aqui. Temos que encarar isso de frente. Você não vai deixar que a mentira continue, vai? A tensão atingiu um clímax. Elisa observava, ainda processando as palavras que a mulher tinha lançado. Ela não é quem você pensa que é. O eco ainda reverberava na mente dela, enquanto olhava para Rafael, à espera de uma explicação que poderia mudar tudo. E no momento exato, enquanto Rafael tentava se recompor, Clara puxou algo de seu bolso. Rafael, isso é do seu passado. Aprova o que você precisa saber. É como se o mundo parasse. O que Clara havia encontrado? Um envelope? Uma foto? O foco agora estava nela. Ela abriu o pacote lentamente. E o silêncio na sala era palpável. Clara, para! Você não deve! Rafael parecia querer pará-la, mas já era tarde demais. Dentro do envelope, as pequenas relíquias eram como fragmentos de vida. Clara segurou uma foto antiga em duas mãos tremendo, e todos se inclinaram para ver. A imagem deslizou do envelope, e ao se desenrolar, o que apareceu foi uma fotografia de um grupo familiar. E ao lado de Rafael, uma mulher, a noiva. O chão sob Elisa parecia sumir. A mulher da foto, a noiva, era idêntica a alguém que estava diante dela, mas seus traços eram bastante familiares. Era como se Elisa estivesse a olhar para um espelho distorcido, e seu coração disparou. Ela é uma gêmea? O murmúrio me escapou da boca de Elisa, enquanto os olhares se dirigiam a ela. A multidão estava em choque, gélida de espanto. Ela é irmã dela.
O silêncio tomou conta, e a tensão crescia, como um fio prestes a se romper. Assim, um a um, os rostos na multidão começaram a se transformar. Olhos arregalados de reconhecimento. Conexões se formavam. Isso não pode ser! E o medo, antes controlado, começou a dominar. A revelação girou a história de todos ali. O que isso significava para todos? Para ela, para Rafael? O amor que eles sentiam era mais complicado do que pensavam. O que viria a seguir? O futuro era uma tapeçaria emaranhada de segredos, e o véu que uma vez os uniu, agora os separava de forma brutal. Após a revelação, a única pergunta pairava no ar: quem eles eram realmente? E o que o amor significaria entre eles agora? Elisa congelou. O que a mulher dissera reverberava em sua mente. Sua irmã. A frase ecoava como um grito ensurdecedor. O ar parecia denso, pesado. Rafael estava pálido, como uma sombra. Ela podia ver a confusão em seus olhos, a luta interna que agora fazia sentido. Mas o que surgiu em seu coração era um misto de dor e incredulidade. Rafael, isso é verdade? A voz dela tremulava, mas sua determinação houvesse se tornado a única coisa sólida. Ela precisava de respostas. Agora! A multidão ao redor deles murmurava. As vozes se misturavam em um sopro de escândalo e expectativa. Elisa sentia as gélidas mãos do medo apertando seu peito. O que mais ela não sabia sobre aquele homem que despertara não só seu amor, mas também seus sonhos? Rafael parecia estar lutando contra uma tempestade interna. A expressão de confusão se transformando em desespero. Elisa, não! Deixa eu explicar. Ele se adiantou, mas o tempo parecia correr contra eles. A mulher aos pés dele, ainda em prantos, não parava de olhar para Rafael. Você tem que acreditar, Rafael. Ela não pode ser sua noiva. A verdade que eles esconderam pode mudar tudo. O ódio e o medo se entrelaçavam ali como serpentes venenosas. E enquanto Rafael tentava encontrar as palavras, Elisa começou a se sentir como uma espectadora de sua própria vida. O que estava acontecendo? O que os laços de família significavam agora? Aquela festa de casamento, que deveria ser um momento de celebração, de felicidade, tornava-se uma labareda de traições e segredos. No meio do caos, outra voz surgiu. Uma figura conhecida. Era Clara, a melhor amiga de Elisa, com um olhar que misturava preocupação e determinação. Rafael, você precisa falar a verdade. De tudo que sabemos, de tudo que aconteceu. Os olhos de Rafael se fixaram em Clara. Sua expressão de horror se transformou em desespero. Clara, você não deve falar isso. Ela pulou para frente, radiante de coragem. Estamos todos aqui. Temos que encarar isso de frente. Você não vai deixar que a mentira continue, vai? A tensão atingiu um clímax. Elisa observava, ainda processando as palavras que a mulher tinha lançado. Ela não é quem você pensa que é. O eco ainda reverberava na mente dela, enquanto olhava para Rafael, à espera de uma explicação que poderia mudar tudo. E no momento exato, enquanto Rafael tentava se recompor, Clara puxou algo de seu bolso. Rafael, isso é do seu passado. Aprova o que você precisa saber. É como se o mundo parasse. O que Clara havia encontrado? Um envelope?
Uma foto! O foco agora estava nela. Ela abriu o pacote lentamente e o silêncio na sala era palpável. Dentro do envelope, as pequenas relíquias eram como fragmentos de vida. Clara segurou uma foto antiga em 2 mãos tremendo e todos se inclinaram para ver. A imagem deslizou do envelope e, ao se desenrolar, o que apareceu foi uma fotografia de um grupo familiar. Ei, ao lado de Rafael, uma mulher, a noiva. O chão sob Elisa parecia sumir. A mulher da foto, a noiva, era idêntica a alguém que estava diante dela, mas seus traços eram bastante familiares. Era como se Elisa estivesse a olhar para um espelho distorcido. E seu coração disparou. Ela é uma gêmea! O murmúrio escapou da boca de Elisa, enquanto os olhares se dirigiam a ela. A multidão estava em choque, gélida de espanto. Ela é irmã dela! O silêncio tomou conta. E a tensão crescia, como um fio prestes a se romper. Assim, um a um, os rostos na multidão começaram a se transformar. Olhos arregalados de reconhecimento. Conexões se formavam. Isso não pode ser! E o medo, antes controlado, começou a dominar. A revelação girou a história de todos ali. Subitamente, um lampejo de entendimento cruzou a mente de Elisa. Ela lembrou de algo que havia escutado naquela mesma festa. Um sussurro sobre um acidente de carro. Um nome que falaram em tom de pesar. E no instante em que as peças começaram a se encaixar, outra figura irrompeu pela porta. Uma mulher alta, com um olhar radiante, vestida em trajes que pareciam brilhar, adentrou a sala. Ela parecia confiante, mas havia algo inquietante em seu sorriso. Desculpe o atraso. Eu sei que não deveria, mas prometeram que tudo estaria bem. O tumulto parou. Todos se viraram para ela e Rafael ficou branco. O olhar dele mudava conforme a mulher se aproximava, como se o mundo estivesse girando em sentidos desconhecidos. Sara! A palavra escapuliu da boca dele, um sussurro quase perdido no choque coletivo. A noiva? Não pode ser. Os murmúrios retornaram e a tensão crescia novamente, até um nível insuportável. Sara olhou para cada um na sala e então encarou a mulher no chão, a que se dizia irmã de Rafael. Você não entende! Eu só queria proteger você de tudo isso. O que estava acontecendo? Elisa sentiu o coração falhar. A revelação do passado se misturava à confusão do presente. E novos segredos estavam prestes a ser revelados. O escândalo da noiva tornava tudo ainda mais magnífico e incompreensível. Ela teve certeza de que esse momento mudaria tudo para sempre. E a única pergunta que ecoava era: o que mais eles escondiam? A tensão no ar quase podia ser cortada com uma faca. Todos os olhares estavam fixos em Sara, a mulher que apareceu do nada, quase como uma aparição. O rosto de Rafael se contorceu de incredulidade. Sentia seu coração disparar, uma mistura de confusão e medo. A revelação da mulher no chão ainda ecoava em sua mente. Ela é sua irmã. E agora essa nova figura parecia trazer à tona um tumulto de descobertas. Sara olhou para Rafael. Seus olhos brilhavam com uma intensidade desesperada. Rafael, você precisa entender! Eu só queria proteger você!
A verdade é muito mais complicada. O murmúrio da multidão cresceu novamente como uma onda, e a pressão em torno deles parecia só aumentar. Elisa, Rafael tentou, mas as palavras pareciam pesar mais do que ele podia carregar. Você não pode acreditar na loucura dessa mulher. A mulher que estava no chão ergueu a mão, entre soluços. É verdade! Todos nós estávamos tão preocupados que nem percebemos o que estava acontecendo. Sara não é só uma noiva. Ela está ligada a essa família de formas que você nem imagina. O pânico em sua voz fez todos na sala deixarem de lado seus julgamentos por um instante e focarem no que realmente importava. A verdade. Noiva! Sara exclamou, a voz dela cheia de intensidade. Essa não é só uma festa de casamento. É um jogo de poderes, segredos e mentiras. E a sua noiva? Ela hesitou. A tensão tomando conta de cada palavra. Ela pode não ser quem você pensa. As palavras dela pairaram no ar. Elisa não pôde evitar. Um arrepio percorreu sua espinha. O que mais poderia vir à tona? Nesse instante, a porta se abriu com violência e a figura de um homem alto entrou na sala. Ele estava alto e robusto e seus olhos lançaram um olhar imediato, intenso para Sara. O que você está fazendo aqui, Sara? Não devia ter vindo. A raiva e a preocupação em sua voz eram palpáveis. Lucas! Sara gritou desesperada. Eu tinha que vir! Você não pode me parar! A forma como ela olhou para ele era quase como se ela estivesse em busca de redenção ou compreensão. Espera, o que está acontecendo aqui? Rafael questionou, avançando. Sua expressão mudou de confusa para furiosa. Quem é você? E por que tudo isso está acontecendo na minha festa? O que você vai ter que entender? Lucas respondeu, mas a voz dele tremeu de tensão. É que não dá mais para manter isso em segredo. Todos precisam saber a verdade. O que está em jogo vai muito além de um casamento. É sobre vidas. Elisa estava paralisada. O que Lucas estava insinuando? A atmosfera ficou pesada. E o silêncio era cortante. As pessoas na sala trocaram olhares apreensivos. E, enquanto Elisa lutava para entender a conexão entre aquele homem e a mulher que estava sendo chamada de irmã, outro murmurinho começou a surgir pela multidão. Você não consegue escapar do que você realmente é. Sara! Lucas continuou. Todo o seu passado está prestes a ser revelado. E, nesse exato momento, uma explosão de luzes e câmeras entrou pela porta. Um grupo de jornalistas e fotógrafos invadiu a sala, capturando cada cena. Flashes brilhantes iluminavam o ar e a multidão começou a gritar: Fuja! Saia todos vocês! Desorientados, a maioria começou a correr. Mas a fúria e o desespero se tornaram palpáveis. Elisa se viu empurrada, cercada pelo caos, enquanto Rafael ficava ao seu lado, a expressão de total incompreensão estampada em seu rosto. O que está acontecendo? Ele perguntou, mas Elisa não tinha resposta. E foi quando Sara finalmente gritou: a verdade vai sair a qualquer custo. Eu não posso continuar alimentando essa mentira. O peso de suas palavras ecoou na sala. O que quer que ela estivesse prestes a revelar poderia mudar tudo mais uma vez. O coração de Elisa disparou.
Que segredos mais profundas estavam prestes a ser desenterrados? As emoções eram como uma tempestade se formando, e a única certeza era que coisas que ela nunca imaginou saber estavam prestes a mudar o curso de suas vidas para sempre. Com todas aquelas revelações e o caos ao seu redor, a única coisa visível era a incerteza no olhar de Rafael. E no fundo de seu coração, Elisa percebeu que o amor que os unia agora poderia ser desfeito a qualquer momento. Elisa ouviu Rafael sussurrar: "O que vamos fazer agora?" As palavras flutuavam no ar como uma bomba prestes a explodir. E no silêncio ensurdecedor que se seguiu, a pergunta pairava: quem realmente eram eles? E o que restaria da história que acreditavam estar vivendo? Elisa encarava Rafael, ainda tentando processar a revelação que havia abalado a festa. A tensão era tão palpável que ela podia quase sentir o... Rafael parecia perdido, os olhos saltando de uma pessoa para outra, como se procurasse um fio de esperança em meio a esse mar de caos. "Elisa, por favor, deixa eu explicar", disse ele, um desespero claro na voz. Mas antes que ele conseguisse continuar, Sara, agora em pé, começou a falar novamente. "Você não sabe o que está prestes a acontecer. Nossos pais, eles estavam envolvidos em negócios que não deveriam ter envolvido nós." Ela respirou fundo, as palavras saindo em um fluxo nervoso. "E a verdade? A verdade é que essa festa, este casamento, é só uma fachada, uma cortina que esconde o que realmente somos." As pessoas na sala se entreolharam, a incredulidade estampada em seus rostos. A atmosfera carregada se tornava cada vez mais pesada. "O que você quer dizer com isso?" Lucas questionou, com os punhos cerrados, seu olhar fixo em Sara. Ela parecia prestes a responder, mas foi interrompida por um grito agudo que penetrava a tensão. "Socorro! Alguém ajuda!" Uma mulher se espalhou pela multidão, seus olhos arregalados com terror puro. Era uma funcionária da festa, desorientada e apavorada. "A estrada! O carro!" Ela gaguejou, os olhos cheios de medo. Rebocaram um carro. E havia alguém dentro! O pânico tomou conta novamente. Todos começaram a se mover em direção à entrada. Mas a mulher não parava de gritar. "É sério! Vocês precisam ver!" Rafael segurou a mão de Elisa, puxando-a para perto. "O que está acontecendo?" Tudo parecia um pesadelo, com cada nova revelação criando um emaranhado impossível de seguir. Quando finalmente chegaram à saída, a cena que encontraram era devastadora. Um carro virado na calçada, cercado por paramédicos e uma multidão agitada e apavorada. O que mais estava acontecendo naquela noite? O que estava escondido atrás de cada sorriso forçado e olhar furtivo? Não! Elisa parou ao ver a silhueta a poucos metros deles. Não pode ser! O rosto de uma mulher estava conhecido, e seu coração disparou. Era a noiva, com um lenço na cabeça, o olhar preso em dor profunda. Ela havia estado dentro do carro. E agora, ali estava ela. O próprio coração de Rafael parecia parar. Ela não pode estar aqui! Ele olhou para Elisa, os olhos em busca de resposta. A multidão começou a murmurar de novo. Mas desta vez, era sobre algo mais terrível do que antes. Vocês não sabiam? A noiva não é só uma noiva. Ela é uma peça de um quebra-cabeça que envolve sua família, Rafael. A mulher que havia gritado conseguiu se aproximar, agora olhando para a noiva. Ela era parte de um acordo obscuro. Uma troca entre famílias.
As palavras repercutiram como um eco distante, fazendo Elisa estremecer. O que você quer dizer com isso? Queria entender, mas o peso das últimas revelações era demais. Uma troca, a mulher repetiu. O casamento era para unir, mas havia mais. Havia uma dívida, uma traição que vocês não percebem. E a verdadeira história está prestes a vir à tona. O passado de Rafael e a ligação real entre os dois. A noiva e Rafael, vocês, o que realmente significam um para o outro? Elisa deixou escapar um grito de incredulidade. Não, isso não pode ser. Rafael, você não sabia? Rafael ficou em silêncio. A expressão sombria, como uma tempestade prestes a estourar. Ele olhou mais uma vez para a noiva, agora cercada por médicos. Ali estava o que parecia ser o fim, mas também o começo de algo muito maior. O caos ao redor era quase ensurdecedor, mas Elisa sentiu que havia uma nova verdade se desenrolando diante de seus olhos. Uma nova pergunta pairava no ar. Até que ponto você pode ir para salvar quem ama, mesmo quando a verdade é devastadora? E nessas verdades amargas, quem realmente somos? O coração de Elisa batia descontroladamente. Tudo estava prestes a mudar novamente. E neste instante, ela percebeu uma coisa em Rafael: o medo. Que segredos mais estariam escondidos? O que mais estava prestes a vir à tona nessa noite enlouquecedora? Elisa encarava Rafael, ainda tentando processar a revelação que havia abalado a festa. A tensão era tão palpável que ela podia quase sentir o calor das emoções fervendo ao seu redor. Não pode ser verdade, murmurou, a voz quase sufocada. O que mais você está escondendo? Rafael parecia perdido, os olhos saltando de uma pessoa para outra, como se procurasse um fio de esperança em meio ao mar de caos. Ele parecia estar lutando contra uma tempestade interna. O rosto pálido como um lençol. Elisa, por favor, deixe eu explicar, disse ele, mas as palavras se perderam no tumulto crescente. A multidão começou a murmurar, as vozes subindo em tom, misturadas a esse ar carregado de expectativa. Cada segundo parecia uma eternidade, e a urgência do momento suprimia a lógica. E então, no meio da confusão, Sara, agora em pé, começou a falar novamente com a voz embargada. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Nossos pais, eles estavam envolvidos em negócios que não deveriam ter nos envolvido. Ela respirou fundo, as palavras saindo em um fluxo nervoso. E a verdade é que essa festa, esse casamento, é só uma fachada. Uma cortina que esconde o quê? A multidão estava em choque. Olhares furtivos se trocavam. O que mais estavam escondendo? O que você quer dizer com isso? Lucas questionou com os punhos cerrados, seu olhar fixo em Sara. Como se um botão fosse pressionado, a porta se abriu novamente com um golpe violento. Um homem entrou na sala. Ele era intenso, com um olhar afiado e uma presença que dominava o espaço. O que vocês estão fazendo aqui? Ele gritou, abafando as vozes ao redor. Um brilho sinistro nos olhos dele fez Elisa tremer. Temos que parar isso! Os murmúrios aumentaram e o caos estava prestes a explodir. Rafael olhou para Elisa, desorientado. Quem é ele? A pergunta pairou no ar com um peso insuportável. A tensão crescia
E Elisa sentiu que qualquer coisa poderia acontecer. E foi então que o homem, com a voz firme, revelou o que todo mundo precisava saber. Sou Daniel, o verdadeiro noivo. O impacto das palavras como uma bomba que explodiu no ar. As cabeças se viraram e a sala mergulhou em um silêncio atordoante. Sara não pode se casar com você, Rafael. Ela me pertence. Elisa se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Aquela confusão que havia começado lá atrás agora se espalhava como um incêndio descontrolado. O que você quer dizer? Isso não faz sentido! Gritou Rafael, mas Daniel continuou sem se deixar abalar. Ela estava prometida a mim desde que éramos crianças. O que está acontecendo agora é um desvio de um plano muito maior. Os olhares de todos estavam fixos em Daniel. Ele parecia ter vindo de um lugar obscuro, cheio de segredos não revelados. O passado de Sara está ligado ao poder da nossa família. O que vocês não sabem é que tudo isso não é apenas um casamento. É uma transação. E sua noiva, Rafael, está no meio de um jogo muito perigoso. Elisa olhou para Rafael, as palavras de Daniel se afundando em sua mente. Ela sentia o terror crescendo. Não era apenas uma questão sobre um legado perdido no meio de mentiras. Sara, você sabia disso? Elisa perguntou, seu coração acelerado já antecipando a resposta. A expressão de Sara vacilou. O semblante dela se tornava mais sombrio a cada segundo. Eu não queria, começou, mas a frieza no olhar de Daniel atalou. E então, seido com você, começou como um eco distante. A mulher que estava no altar, envolta em dor, começou a se levantar. Não sou só sua irmã, Rafael. Eu também sou uma peça desse jogo. A revelação arrematou todos na sala. O olhar dela, fixo em Daniel com uma mistura de sua verdadeira identidade, é mais do que só um homem que ama. Você é parte de um legado que foi perdido. O que mais está escondido? Você não entende. A multidão estava em pânico. Os sussurros ferviam enquanto cada um tentava processar a avalanche de informação. E no meio daquele caos, a única certeza que restava era que nada seria como antes. O que significa tudo isso? Elisa pediu, e a resposta nunca soou tão distante. Então, de repente, um grito cortou o ar, e todos se viraram para ver a mulher ao chão. Não! Você não pode fazer isso! Uma voz implorou. Mas aqueles gritos se misturaram ao som crescente de sirenes que se aproximavam, como um presságio do apocalipse. O futuro deles era um labirinto de incertezas, e as perguntas agora pairavam sobre suas cabeças, como uma nuvem de tempestade que ameaçava desabar. O que mais estava prestes a ser revelado? Eles seriam capazes de aguentar o peso dessa verdade? Elisa encarava Rafael, ainda tentando processar as revelações que giravam como um furacão ao seu redor. O caos da festa que um dia parecia ser um sonho, agora transformava-se num pesadelo. A tensão era quase palpável, cortando o ar como uma faca afiada. E enquanto todos se debatiam em meio a gritos e apelos, a mulher caída no chão começou a se mover novamente. Seu olhar era confuso, misturado com dor enquanto tentava levantar a cabeça. Por favor, não toquem nela. Isso não é o que vocês pensam. A frase saiu arrastada, como se cada palavra custasse um esforço monumental. Mas a multidão estava tão enredada na confusão que ignorou seu aviso.
Calma. O que você quer dizer com isso? Lucas indagou, avançando um passo, quase atingindo a mulher com a intensidade do olhar. Ele queria respostas, e todos ali podiam sentir. Mas antes que alguém pudesse intervir, o celular de Sarah vibrou intensamente em seu bolso, e o som ensurdecedor cortou o agito. Desculpa, eu. Ela puxou o aparelho, e seu rosto empalideceu ao ler a mensagem. Não pode ser! Exclamou, os olhos arregalados. O pânico refletido neles fez todos pararem para olhar. O que foi, Sarah? Rafael perguntou, um fio de desespero em sua voz. É uma mensagem da mãe. Ela mal conseguia completar a frase. Ela disse que nós precisamos ir embora, agora! E que eles estão vindo! O tom era urgente, quase desesperador. A tensão se intensificava, como se a sala estivesse prestes a explodir. O que quer que estivesse prestes a ser revelado era pior do que todos temiam. Quem eles? Elisa murmurou, seu coração começando a acelerar. A palavra eles soou como um prenúncio, uma sombra maior emergindo do que a sala já suportava. E nesse exato momento, as sirenes que ecoavam lá fora se tornaram mais intensas. Um sinal de que algo estava prestes a acontecer. Algo fora de controle. Naquela fração de segundos, sem aviso, uma explosão de luz ofuscou a sala. A porta de entrada foi arrombada. E várias figuras encapuzadas entraram, com armas em punho. Um alvoroço instantâneo se espalhou. E gritos de pavor cortaram o ar. O tempo pareceu parar. A imagem deles, armados e cheios de autoridade, era aterrorizante. Fiquem onde estão! Gritou um deles, a voz grave reverberando por toda a sala. A multidão, antes confusa, agora estava tomada pela onda de medo. Rafael puxou Elisa para perto, a expressão dele uma mistura de proteção e pânico. Elisa, nós precisamos sair daqui! Mas foi Daniel quem deu um passo à frente, desafiando os recém-chegados. Vocês não têm o que querem aqui. Isso é um erro, mas suas palavras foram como um eco perdido no tumulto. Os encapuzados avançaram, cercando Sarah e a mulher no chão, com estratégias precisas. Era um movimento ensaiado, calculado. Levem-nas! Ordenou o chefe, o olhar frio como gelo. E Elisa sentiu seu estômago se revirar. Elas podem dizer mais do que pensam. O que você está fazendo? Rafael gritou, a raiva transbordando. Mas estava claro que os encapuzados não se importavam com outra coisa além de cumprir sua missão. Em um instante, agarraram as duas mulheres e começaram a arrastá-las em direção à saída. Elisa! Sarah gritou, os olhos cheios de terror. A verdade é mais complicada do que você pode imaginar. E nessas últimas palavras, uma onda de inquietação passou por Elisa. O que mais estava escondido? O líder dos encapuzados hesitou, o olhar fixo em Rafael. Você quer saber a verdade, não é? A verdade que eles esconderam por tanto tempo. Prepare-se para o que vem. Ele se virou para a saída, enquanto os outros empurravam Sarah e a mulher, e, em um movimento rápido, dispararam para fora da festa. Elisa sentiu o horror flooding pelo seu corpo. O que estavam prestes a revelar? O tempo parecia congelar novamente, e a única coisa que restava
é a dúvida pesada que pairava no ar. Era um jogo terrível, e a linha entre amor e traição estava prestes a se desfazer. Ela olhou para Rafael, a mente em turbilhão. O futuro deles poderia nunca ser o mesmo. Rafael, o que vamos fazer agora? O desespero na voz dela era real, e no fundo de seu coração, ela temia que a verdade que buscavam estivesse prestes a desmoronar tudo o que conheciam. A única certeza era que a reviravolta que acabara de acontecer transformara tudo, e eles ainda não tinham ideia do quão profunda era a conexão escondida entre eles. Uma conexão que poderia mudar tudo para sempre. Os gritos e a confusão eram quase palpáveis enquanto Elisa tentava entender o que estava acontecendo. Rafael a puxou para perto, e o medo em seus olhos refletia o caos ao redor. Os encapuzados arrastaram Sara e a mulher caída, e o tempo parecia uma máquina lenta, fazendo cada segundo parecer eterno. Precisamos sair daqui, Rafael gritou, sua mão apertando a de Elisa com força. Ela sentia seu coração disparar, como se estivesse prestes a desmoronar. Mas quando chegaram à porta, algo profundo aconteceu. Um estrondo ecoou pelo salão. A porta se fechou com um golpe tão forte que fez todos se virarem. Aquela figura encapuzada, que havia comandado a entrada rápida, agora olhava para o chão com confusão. Algo não estava certo, e o ar ficou tenso com expectativa. O que você fez? Ele perguntou, a voz tremendo. Então, de repente, a mulher caída, que parecia ter caído em um estado de torpor, levantou-se abruptamente. O que parecia ser fraqueza se transformou em uma força surpreendente. Parem! Ela gritou, e as palavras dela cortaram o ar pesado. Aquela era a noiva, mas não a noiva que todos conheciam. Era como se uma onda de reconhecimento passasse por todo mundo, e Elisa sentiu que algo estava prestes a mudar radicalmente. Você lá do escuro do nosso passado? A mulher continuou, com uma intensidade que deixou todos sem palavras. Eu sou a verdadeira herdeira! Não só sou irmã de Rafael, mas a única responsável por todo esse enredo. Os rostos da multidão estavam agora em choque total. O quê? A ideia parecia absurda, e cada segundo que passava tornava tudo mais confuso. Você está mentindo! Daniel, o suposto noivo de Sara, gritou, sua voz agora carregada de raiva misturada com dúvidas. Eu não estou mentindo! Fui criada para fazer o que fiz. Tudo isso é por causa de um pacto feito pelos nossos pais. Algo que vem sendo controlado por eles desde sempre. Ela olhou para Rafael e Elisa, como se estivesse vendo não apenas eles, mas também suas próprias memórias. É por isso que você nunca soube de nada. E agora está tudo prestes a desmoronar. As palavras dela foram como uma bomba explodindo. Um silêncio enrolou a sala, a incredulidade pairando no ar. Elisa olhou para Rafael, que estava paralisado, incapaz de processar o novo significado daquela revelação. Irmã? Sussurrou, sua mente se espremendo para aceitar a verdade. E então ela se lembrou do que tinha ouvido antes. Elisa, você não faz ideia do que isso significa. Antes que pudesse continuar, a mulher no chão agora se levantou, um pouco mais ereta, a determinação em seu olhar desafiando os encapuzados. E eu não serei levada, não enquanto a verdade não vier à tona. Foi então que tudo emocionante desta noite tomou um rumo surpreendente.
As luzes começaram a piscar e um dos encapuzados levantou a mão para desacelerar a situação. Um dos outros, um pouco à frente, retirou a máscara do rosto. Era um homem conhecido por Elisa. Alguém que parecia estar no meio de toda aquela confusão. "Mateus!" exclamou ela, e o susto tomou conta de todos. "Eu disse que não dava mais para continuar assim." Ele admitiu, o olhar de desespero se intensificando. "Mas você não entende, Sarah. O que vamos fazer nunca foi sobre amor. É sobre poder e sobrevivência. O caos tomou conta. O que começou como uma festa estava se transformando em um campo de batalha emocional. É como um filme, uma trama de reviravoltas, onde o amor se misturava à traição. O futuro deles agora estava em uma linha tênue, e Elisa sentia que nada mais seria o mesmo. "Fiquem todos parados!" A autoridade na voz de Mateus ressoou pelo espaço, parecendo dar uma pausa ao frenesi dramático. Elisa sentiu a adrenalina fluir nas veias, mas uma nova pergunta surgiu. Quais seriam as verdadeiras consequências dessa explosão de segredos? E o que mais eles iriam descobrir sobre si mesmos e suas conexões inesperadas? Nesse ponto, tudo parecia irreal, e as certezas haviam desaparecido. Cada um na festa agora tinha que enfrentar uma nova verdade que poderia mudar suas vidas para sempre. E enquanto as luzes piscavam e a tensão subia, a única pergunta que ecoava era: quem eles eram realmente? E o que o futuro poderia reservar? Elisa sentiu o arrepio da tensão na sala, como se todos estivessem respirando o mesmo ar pesado de incompreensão. Rafael A mulher anunciou e sua voz ressoou como um trovão em meio à confusão. Mateus, ainda tentando entender onde a situação tinha chegado, franziu o senho atrás da máscara que usava. "Você não pode simplesmente dizer isso e esperar que acreditem." A multidão estava paralisada, cada um tentando processar as revelações bombásticas que se desenrolavam diante deles. "Mas eu preciso. Todos precisam saber que eu sou a verdadeira herdeira, e isso não é só sobre nós." A mulher continuou, olhando para Rafael, como se estivesse desnudando suas almas. "Nossos pais fizeram um pacto, e estamos presos nesse jogo de poder e traição." As palavras dela ecoaram na sala. O que mais eles estavam escondendo? O que isso significava para o futuro deles todos? Um sussurro correu entre a multidão, a preocupação tornando-se palpável. Elisa sentiu o coração na garganta, a dor da verdade prestes a desabar como um peso morto. Rafael tomou um passo à frente, determinado a se posicionar. "Eu não vou deixar que isso continue. Não posso permitir que vocês destruam o que construímos até agora." Sua voz era alta, firme, mas no fundo havia um tremor de incerteza. "Está tudo interligado", a mulher insistiu. E enquanto isso, os encapuzados hesitaram. O líder, de olhos frios, observou a cena, como se estivesse pesando cada movimento. "Você precisa acreditar, Rafael", ela continuou. "O que está acontecendo envolve sua vida e a dela. É uma questão de vida ou morte." Nesse instante, uma sirene distante cortou o ar, vindo cada vez mais perto. O tumulto se intensificou, e a tensão crescente parecia uma folha seca prestes a ser quebrada. "Eles estão vindo!" alguém gritou, e a sala se transformou em puro frenesi. Gritos de pavor e empurrões começaram, e a confusão tomou conta.
enquanto todos tentavam sair do alcance dos encapuzados. "Vamos sair, rápido!" Rafael gritou, puxando Elisa com ele. O instinto de proteção latente era mais forte que o medo. Ele não estava disposto a deixá-la para trás. E Elisa sentiu uma mistura de alívio e terror. E ao correrem para a saída, Rafael parou. Virou-se e se posicionou diante da mulher. "Você não pode nos deixar assim!" Sem explicar tudo. A agonia no olhar dele era evidente. "Preciso saber a verdade!" A mulher hesitou, um lampejo de dor cruzando seu rosto. "A verdade é que não tenho todas as respostas, mas você precisa descobrir. O poder da sua família não pode ser ignorado, e eu posso ajudá-los." Elisa olhou para Rafael, que agora tinha um fogo em seus olhos. Era um misto de raiva e esperança. Como se finalmente uma lâmpada estivesse acesa em meio à escuridão. "Se isso é verdade, precisamos encarar isso juntos", ele declarou. E as palavras tinham um peso inegável. Uma aura de resolução tomou conta do espaço. O que estava escondido poderia ser revelado, mas seria preciso coragem. E nesse momento, mesmo no meio daquela confusão, um novo laço começou a se formar entre eles. "Vamos descobrir a verdade", Elisa disse, sentindo seu coração apertar, mas também pulsando com um novo consolo. "E não vamos desistir." Sentiram o peso da determinação crescer. Com as sirenes se aproximando e a noite apenas começando, a sala de festa se tornava uma arena de decisões e confrontos futuros. Enquanto todos corriam em direções diferentes, a única certeza era que nada seria fácil. O passado ainda tinha muito a revelar, e no meio de cada mistério havia um fio de esperança que poderia unir seus destinos de maneiras desconhecidas. E agora, assim como a verdade ainda se desenrolava, uma pergunta pairou no ar. Até onde cada um deles iria para confrontar seus passados e proteger aqueles que amavam? Antes de partirem, um pedido urgente ecoou na mente de Elisa. Junte-se a nós nessa jornada. Assine nosso canal agora para não perder as próximas revelações. Você precisa esmagar o botão de like e alimentar nosso algoritmo. E mais importante, inunde os comentários com suas reações e teorias sobre o que acontecerá a seguir. Não espere nem mais um segundo